Olá, bem-vindos. Você está com o programa Pequenos Nadas, do canal Levemente, do dia 26 de janeiro, do ano da graça de 2026. Meu nome é Jorge Morgado, estudante de Psicologia, e venho a este canal tentar ajudar a desconstruir, com pequenos nadas, o que a ciência tem revelado para a saúde mental e para o nosso bem-estar em todas as dimensões. Vamos começar este episódio com o tema o amor romântico. Através do livro e das ideias do psicólogo e escritor Luís Munhoz. Las trampas del amor romântico. Este episódio vamos emergir e analisar as ideias-chave do psicólogo e escritor. Estas ideias estão vertidas no seu livro Las trampas del amor romântico, partindo da premissa que 90% das pessoas que procuram terapia o fazem por problemas relacionados com uma visão distorcida do amor. Aqui o autor desmonta os mitos do amor romântico com o da cara a metade, a posse, a idealização e a dependência, que considera um feitiço que nos engana, através de uma análise que combina a neurociência, a psicologia e a antropologia. Aqui o autor expõe como estes mitos, perpetuados pela cultura e pelas hormonas, nos levam a relações tóxicas e infelizes. Propõe como alternativa a construção de um amor pós-romântico, mais consciente, saudável e livre, baseado na intimidade, na paixão e no compromisso, não na dor, no sacrifício e na fantasia. O amor romântico é uma narrativa cultural poderosa, mas potencialmente perigosa. Aqui o psicoterapeuta, com vasta experiência clínica, argumenta que fomos educados para amar de uma forma repetida, que se assemelha mais a uma adição do que a uma ligação saudável. Esta construção social, com raízes que remontam ao Paleolítico e às instituições do Império Romano, é biologicamente sustentada por um cocktail de hormonas, a dopamina e a oxitocina, que inibe o córtex cerebral e nos impede de ver o outro como realmente ele é. O objetivo aqui é duplo. Primeiro, destruir os protótipos do amor romântico que causam sofrimento. Segundo, fornecer ferramentas para construir um novo modelo de relação. A sua abordagem é pragmática, baseada na evidência científica e no seu trabalho direto com pacientes, posicionando como um reparador de corações partidos do século XXI. Algumas perguntas relevantes do livro que vamos desconstruir. Qual é a maior armadilha do amor romântico? A armadilha fundamental é que o amor nos enfeitiça. Através de mecanismos psicológicos como o efeito halo, que é inferir qualidades a partir de uma característica positiva, o pensamento do tudo ou nada, a pessoa é perfeita ou um desastre, e o custo irrecuperável continuar numa relação devido ao investimento emocional e temporal. As nossas hormonas inibem a nossa capacidade de ver a realidade. Idealizamos o parceiro, ignoramos os sinais de alerta e quando a relação acaba percebemos que nós sabíamos desde o início o que estava mal, mas não quisemos ver. Segunda questão, as canções que comparam o amor a uma droga exageram? Não, mas ficam curtas. O escritor diz-nos que o amor é o narcótico mais forte que existe. A dopamina é responsável pela euforia e alegria intensas, enquanto a oxitocina cria a sensação de lar e apego. Estes mecanismos foram adaptativos no Paleolítico, manter-nos seguros dentro da caverna, mas são disfuncionais hoje, levando-nos a permanecer em relações tóxicas por um medo irracional da solidão, não é? O tigre de dentes de sabre moderno. A terceira questão, é possível e desejável manter o contacto zero após uma ruptura? Não só é possível, mas como é a única forma eficaz de superar uma ruptura. Aqui o escritor diz que é um fervoroso defensor do contacto zero. É um processo de desmame que dura cerca de 40 dias, necessário para que as hormonas se acalmem e o cérebro se desvincule. Na era digital isto significa bloquear o ex-parceiro e evitar qualquer contacto, inclusive através de amigos em comum. É uma técnica infalível para curar a ferida e seguir em frente. Então, o que propõe para construir um amor saudável? Ele propõe um amor pós-romântico, baseado no triângulo de Sternberg, que assenta em 3 pilares independentes: a intimidade, a paixão e o compromisso. Sobre a intimidade, a conexão emocional, a amizade e o conforto do silêncio. A paixão, a atração física, o erotismo e o desejo. E o compromisso, a partilha de projetos e objetivos de vida comuns.
Para alcançar este tipo de amor é fundamental um casting emocional prévio. Antes de ser dominado pelas hormonas, deve-se avaliar racionalmente se o potencial parceiro possui 5 ou 6 características essenciais. Exemplo, capacidade de diálogo, não através de perguntas diretas, mas observando o seu comportamento. Por exemplo, como terminou a sua última relação? E o mito da cara a metade? É positivo? É aterrador. A ideia de que precisamos de alguém para nos completar leva à idealização e à imposição de expectativas. Em vez de procurar uma cara a metade, devemos aspirar a ser duas pessoas completas que partilham o seu sumo. O amor saudável deve fraturar-nos ligeiramente, criando uma abertura para conhecer e aceitar o outro na sua verdadeira essência e não o molde que criamos para ele. Então, o que são os síndromes de Wendy e Peter Pan? São dinâmicas tóxicas romantizadas. Peter Pan, o adulto, mais frequentemente o homem, que se recusa a assumir responsabilidades, mas é encantador e divertido, mas emocionalmente imaturo. E o Wendy, a parceira, mais frequentemente mulher, que acredita que o amor é sofrimento e sacrifício, dedicando-se a cozer a sombra de Peter Pan, anulando-se a si mesma para cuidar dele. Esta simbiose é destrutiva, especialmente para Wendy. E porquê é que as pessoas permanecem em relações sem futuro? Principalmente por medo da solidão. A oxitocina faz-nos acreditar que fora da relação não há nada. Aqui o autor cita um estudo que revela que há mais pessoas em relações que se sentem sós do que pessoas solteiras, sublinhando que a solidão em casal é a pior solidão, que se pode viver. A temática abordada aqui pelo escritor é de relevância social incontornável. A sua análise convida a uma reflexão profunda sobre como educamos emocionalmente as nossas sociedades e como a cultura popular, música, cinema e séries, perpetua medos relacionais disfuncionais. Como a desconstrução cultural, como podemos coletivamente desafiar e desconstruir os mitos do amor romântico junto das gerações mais jovens, num mundo ainda saturado por estas narrativas. O papel da educação emocional, a proposta do escritor, reforça a necessidade urgente de incluir a educação emocional e relacional nos círculos escolares, ensinando às crianças e jovens as bases de um amor saudável, tal como se ensina matemática ou línguas. E o indivíduo versus a biologia. Até que ponto é realista esperar que, através da consciência e da razão, o ser humano consiga canalizar ou contrariar impulsos hormonais tão profundamente enraizados? O casting emocional é uma ferramenta suficientemente robusta contra a força do enamoramento? E o futuro do amor? O amor pós-romântico? Aqui, o autor parece apontar para um modelo de relação mais fluido, negociado e consciente. Será este caminho para relações mais duradouras e satisfatórias? Ou será um ideal demasiado racional para uma experiência fundamentalmente emocional? Em última análise, Las Trampas del Amor Romântico serve como um alerta e um guia. Não se trata de ser antirromântico, mas de um pró-amor melhor. Tratar-se de trocar um feitiço por uma escolha e uma prisão por uma parceria livre e nutritiva. Como o próprio autor afirma, o desafio é sermos cidadãos do século XXI, a tentar gerir as hormonas do Paleolítico, e para isso precisamos de um novo manual de instruções. O seu livro é um ponto de partida fundamental para esta reescrita do novo amor. Baseando-me aqui no espírito e no conteúdo da obra e na sua intervenção sobre a desconstrução cultural, que o escritor é claro. A cultura é um megafone dos mitos. Canções, filmes, séries e até a publicidade repetem até a exaustão os clichês da posse, do sofrimento e da dependência como sinónimos de paixão autêntica. Desconstruir isto não é ser azedo ou anti-paixão, mas é um ato de libertação. O caminho sugerido pela sua prática é duplo: educação e contra-narrativa. Pela educação, incluir na formação dos jovens e adultos mais literacia emocional e relacional. Explicar como é que se faz, a bioquímica do enamoramento, os vieses cognitivos e a diferença entre paixão. E o projeto a 2. Transformar o amor de tema de telenovela num tema de autoconhecimento. E a contra-narrativa. Celebrar e visibilizar, portanto, histórias
de amor pós-romântico. São as histórias de casais que são melhores amigos, que apoiam o crescimento individual um do outro, que gerem conflitos com diálogo e não com drama. É mostrar que felizes para sempre não é um estado estático de posse, mas um verbo ativo de construção diária. Sobre o papel da educação emocional, não é apenas urgente, é uma questão de saúde pública mental. Se 90% do sofrimento terapêutico tem raiz no amor, estamos perante uma epidemia silenciosa. A educação emocional seria a vacina preventiva. Ensinar o triângulo de Sternberg nas escolas seria tão fundamental como ensinar matemática. Significaria dar às gerações futuras um kit de ferramentas para navegar a intimidade. Um manual para identificar e fugir de Peter Pans e duendes da vida. Um guia para fazer o seu casting emocional com critério, a compreensão de que decepcionar expectativas irrealistas não é um fracasso, mas é um início de uma relação verdadeira. É passar da cultura do deixa-te levar para a cultura do escolhe com quem te queres lançar. Sobre o indivíduo versus a biologia, este é o cerne, portanto, aqui do grande desafio. As hormonas são uma corrente poderosa, ancestral. A proposta aqui do escritor não é nadar contra a corrente até a exaustão, mas usar a razão para colocar o barco no rio certo antes de a corrente nos arrastar. O casting emocional não é uma negação romântica, mas é um ato de autorrespeito e responsabilidade. E a questão aqui é, será realista? É mais realista do que acreditar que o destino ou a paixão cega nos trarão felicidade. E a consciência não anula a emoção. Na verdade, informa. Saber que a oxitocina nos grita que fora há tigres e permite-nos responder sim, mas agora há aquecimento central e Uber Eats, não é? Mas posso sair, não se trata de anular o paleolítico que carregamos, mas de negociar com ele a partir da nossa modernidade. Sobre o futuro do amor, racionalidade versus a emoção. O amor pós-romântico pode parecer, à primeira vista, demasiado racional, mas a sua beleza reside precisamente no contrário. É um amor que permite uma emoção mais profunda e autêntica. Ao libertar-se do script, do ciúme, da dependência e da idealização, abrir espaço para amar a pessoa real e não a projeção que criamos dela. Sentir paixão pela escolha, não por adição. Experimentar a intimidade da vulnerabilidade negociada, não da fusão anuladora. É um amor que aceita que o fogo da paixão inicial arrefece, mas aposta na beleza duradoura das brasas bem cuidadas, da chama reacendida por escolha e do calor conjunto de dois corpos que se escolhem todos os dias. É mais exigente? Sim, sem dúvida, mas é infinitivamente mais gratificante. Assim, próximos do fim desta navegação à vela sobre o amor romântico, e não com um sentimento de cinismo, mas com um sobressalto de esperança entusiasmada, este livro de facto não nos rouba aqui o amor. Devolve-nos um amor à nossa medida, adulto e libertador. Aqui a proposta não é uma condenação do coração, mas a sua libertação. É um apelo vibrante para deixarmos de ser atores trágicos numa peça escrita há séculos e nos tornarmos finalmente coautores da nossa própria história afetiva. Pensem nisto. E se o felizes para sempre não for um destino alcançado, mas um verbo ativo de praticarmos a cada dia? O verbo de escolher, do diálogo, de crescer lado a lado sem se anularem. É assustador? Talvez. Exige coragem? Sem dúvida. Mas oferece em troca algo que o mito romântico nunca entregou verdadeiramente. Autonomia dentro da ligação e uma paz profunda que coexiste com a paixão. Este livro não nos pede para deixarmos de ouvir as canções do amor. Pede-nos para as ouvirmos com ouvidos críticos, mas com sorriso, reconhecendo um clichê e escolhendo conscientemente um caminho diferente. É um convite para trocarmos a tirania da cara a metade pela aventura muito mais rica de encontrar um outro inteiro com quem partilhar o caminho. Portanto, fechamos este ciclo não com um ponto final, mas com um ponto de interrogação cheio de vontade de acreditar que é possível. A pergunta que nos deixa é a mais bonita e desafiante de todas. Se podemos construir um amor que não dói, que não aprisiona e que nos faz crescer, por que é que haveríamos de escolher outra coisa? O amor pós-romântico não está
à venda numa aplicação, não está no comentário e reflexão da melhor amiga, não vem num feitiço. De facto, faz, cria-se. E começa aqui nesta decisão consciente de amar com mais inteligência e mais liberdade. É, no fundo, o projeto de amor mais romântico de todos. Aquele que acredita que nós, humanos imperfeitos e maravilhosos, somos capazes de algo melhor do que repetir há 300 mil anos os mesmos erros. Vamos aceitar o desafio? A revolução amorosa começa numa única mente que decide parar de sofrer por amor e começar a viver por ele. E assim terminamos o episódio 9, agradecendo a todos aqueles que nos ouviram e vão ouvir, que colocam um gosto, que façam a partilha nas redes sociais e subscrever o canal por uma razão muito simples. Aquilo que houve aqui é claramente com fundo de verdade. Passe bem, fique bem, cuide de si e até ao próximo episódio. Obrigado.